Vamos para Brasília agora? Porque a reforma ministerial do presidente Lula só deve terminar quando? Depois do carnaval, mas é claro. A primeira troca já foi feita com a saída da Anísia Trindade, da pasta da Saúde, e a indicação de Alexandre Padilha para essa substituição. O próximo passo qual será? Coordenador político do Palácio do Planalto. Ontem o João Pedro Melo estava por aqui, trazia nomes diferentes e também funções um pouco diferentes, né, João Pedro Melo? Falava de Gleisi Hoffmann e também, vamos ver, ele está se ajeitando ali na cadeira. Será que a gente já tem o JP? Bom dia para você, João Pedro Melo. Vamos falar então dos nomes e das cadeiras. Bom dia. São muitas coisas, né, que estão acontecendo aqui na capital do país, dessa reforma ministerial, porque tem muita gente que está tentando esse cargo de relações institucionais do governo federal, e é um cargo que está chamando a atenção, principalmente depois dessa troca que o presidente Lula fez, colocando Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, com a promessa de reforçar o SUS, de mostrar ali as bandeiras do governo federal nessa pauta, né, ou seja, nessa pasta, e também a articulação política do governo com o Congresso Nacional. Hoje, então, Padilha vai tomar posse no dia 6 de março, essa é a definição até o momento, ou seja, depois do Carnaval, e até lá vai continuar trabalhando para uma transição na relação institucional do governo. A mudança, como a gente falou, tem como objetivo fortalecer essa relação do Congresso com o governo federal. E ontem a gente teve uma espécie de rusga já da ministra Anísia Trindade, antes de sair do cargo. Ela falou pela primeira vez sobre a demissão e destacou que Lula buscava uma mudança de perfil na condução da pasta da saúde. A gente vai ouvir um trechinho dela. Depois da conversa com o presidente, tem o tom dele me comunicar sua avaliação desse segundo momento do governo, vamos dizer assim, e que ele achava importante uma mudança de perfil à frente do Ministério da Saúde, me agradecendo pelo trabalho realizado. O presidente, acho que ele entende que as dimensões técnico-políticas, né, meu entendimento do que ele me relatou, são importantes nesse momento, né, a avaliação do presidente. O que eu disse para ele, eu repito aqui, ele é o técnico de um time, faz parte da vivência de qualquer governo, substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho, sou muito consciente disso. Pois é, essa foi a fala da Anísia Trindade, só que depois disso o clima esquentou um pouco mais, viu? Ela, conversando com a imprensa, ali disse que era inconcebível esse tipo de fritura com relação ao trabalho dela, né? E inclusive acabou criticando os jornalistas por fazerem a cobertura a respeito dessa mudança no Ministério da Saúde, né? Inclusive usou uma palavra até um tanto quanto inadequada, disse que jornalistas eram abutres e etc. Mas enfim, com a saída de Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, a vaga no comando da articulação política está aberta. O presidente Lula disse ontem que já escolheu quem vai ficar nessa vaga, mas que não deve ser uma pessoa do Centrão. E aí a gente entra em um outro problema aqui dentro da capital do país, porque o Centrão está esperando entrar, de fato, dentro do Palácio do Planalto para articular mais para ajudar o governo. Isso é o que diz o Centrão. E o governo pretende dar essa pasta para alguém do Partido dos Trabalhadores. Portanto, o mais cotado até agora é o deputado José Guimarães, do PT. Ele é o líder do governo na Câmara. E ao ser questionado sobre esse tema, Lula disse então que já há uma definição, mas não revelou quem será ainda esse ministro. Vamos ouvi-lo. Não, já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa primeiro, senão eu vou indicar a pessoa sem ter falado. Tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo vai acontecer. Bom, essa entrevista do presidente Lula foi na saída do Palácio do Planalto ali, quando ele estava acompanhando o evento do saque do pé de meia, né, de uma aluna que foi ontem ao Palácio, e por isso o áudio ficou um pouquinho ruim, mas ele falou exatamente isso, que ele já escolheu, vai conversar com a pessoa primeiro e depois essa escolha será divulgada. Bom, se for confirmada essa mudança, a liderança do governo deve ficar com o nome do Centrão, e aí a gente entra na outra parte que também é concorrida ou que também está querendo concorrer a essa vaga. A gente tem Isnaldo Bulhões, líder do MDB na casa, Aguinaldo Ribeiro do Progressista, são os mais cotados para essa vaga de líder. A gente tem também, que estão tentando entrar nessa vaga, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, mas aí eu falo das relações institucionais, né?
E se isso acontecer, o presidente também vai ter que fazer uma troca no Ministério de Portos, mas ainda não há nenhum nome indicado para esse ministério nesse momento. Bom, falando especificamente de mudanças, né, nas pastas da Esplanada, em uma reunião com o presidente Lula ao longo dessa semana, o ministro Carlos Fávaro ameaçou deixar o Ministério da Agricultura, disse que entregava o cargo à disposição do presidente, mas até agora não há nenhuma decisão com relação a essa pasta também. E uma das queixas é com relação à taxação de exportações do agronegócio em itens da cesta básica. Em outro ponto, a gente vai ter também hoje um outro assunto que pode desencadear aí uma espécie de alternativa a essa reunião, a essa substituição nos ministérios, que é a questão do ministro Flávio Dino homologar o plano de trabalho relacionado às emendas e etc. Isso pode destravar a questão relacionada exatamente à substituição de ministros, né? O presidente Lula, obviamente, vai decidir sobre isso, mas é um assunto que também movimenta bastante o Centrão. Eu ia te perguntar justamente do Carlos Fávaro e também circulou aí o nome de Arnaldo Jardim para possivelmente assumir a pasta caso Fávaro, de fato, se afaste do governo. Mas isso também, como disse o JP, né, foi um assunto que pairou, que surgiu, mas não tem nenhuma confirmação. Depois do carnaval a gente vai ter as definições, né, João Pedro Melo? Hoje quinta-feira já começou, vai começar o carnaval na Bahia. Agora só, peraí, mas se o Congresso Nacional trabalha às quartas, ontem foi o dia, trabalha presencialmente às quartas, né, obrigatoriamente. Quarta-feira de cinzas também conta ou não? Ah, Carlinha, e agora essa é a pergunta do milhão, né? A gente espera que conte. A gente espera que conte, porque eu, você, todo mundo vai estar trabalhando, né? Vamos ver se o Congresso Nacional vai estar trabalhando. Mas a expectativa é que sim. Por quê? Porque eles têm que trabalhar presencialmente da tarde até o início da noite. Normalmente, a quarta-feira de cinzas, o expediente começa ali por volta das 2 da tarde. Se eles têm que estar lá 4 horas, então tem que trabalhar, né? Isso que diz na prática, né? Mas aí, ou melhor, na teoria. Na prática, pode ser bem diferente, né? Na teoria, a expectativa, a gente está vendo aqui, é de que não tenha sessão na semana que vem, tá? A gente fala assim, mas até agora não tem nada marcado nem no Senado e nem na Câmara. Então, olha, depois do carnaval é depois mesmo, né? Na semana, depois na outra do carnaval, semana. Exatamente. José Guimarães pergunta ao ouvinte aqui, é aquele do escândalo do dólar na cueca, né? Não na cueca dele, mas de um assessor, não é, JP? Exatamente, 100 mil o próprio. dólares. O próprio, exatamente. O Zé Guimarães, que tem desempenhado o papel de líder, né, do governo na Câmara dos Deputados e que tem negociado bastante com o Palácio do Planalto alguns assuntos que são de interesse do governo dentro da Câmara. Mas é exatamente essa mesma pessoa. 100 mil dólares na cueca do assessor. Bastante. Como esses caras encontram espaço na cueca, né? Samba canção.